A entrevista do dia, hoje com muito prazer, trazendo, eu falei já na primeira hora do programa e vou reforçar aqui, isso não vai, não irá favorecer o nosso convidado quanto à seriedade e à condução das perguntas, mas é importante dentro, a bem da transparência e a bem da verdade, que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa e pelo político, pelo religioso, pela pessoa ativa que é o padre Afonso Lobato. Sempre falei isso, sempre quando vou anunciar falo isso, porque é uma pessoa realmente extraordinária que ajudou e ajuda tantas e tantas pessoas, seja no campo espiritual, como também, né, naquilo que ele pode fazer politicamente, dentro do seu nome, com o seu conhecimento, através aí de levar pedidos, né, às vezes até de urgência no atendimento, seja qual for o caso, né, às pessoas. Então eu tenho gratidão e é com muito prazer que eu estou recebendo aqui o padre Afonso Lobato aqui no Jornal da Rede. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado pela presença, viu? Bom dia, Pedro. É recíproco, admiração, carinho. Bom dia, Bruno, Marcelo, ouvintes da Rádio 99. É que ele está acostumado com o Pedro Luiz da difusora, né? Então, quando eu disse rádio, eu precisei de ajuda. Ficou com vontade de falar difusora, né? É isso aí. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui e que bom poder bater um papo com vocês aqui. É muito bom mesmo, né? Contar com o padre, que hoje tem a sua atividade na cidade de Pindamonhangaba, seja ela ligada à religião, é pároco lá da paróquia de Santana, da cidade de Pindamonhangaba, e também presta o seu serviço público à cidade de Pindamonhangaba. É isso, padre? Sim, eu já estou há quase 5 anos como pároco na paróquia de Santana. Eu fui lá para um problema muito específico, que era a questão da restauração da capelinha de Santana do lado. Teve todo um problema muito sério, à época, que a justiça tinha condenado a demolição da igreja nova, parcial ou total, e aí nesse contexto que eu acabei indo para lá. Então já estou lá há quase 5 anos, e recentemente o prefeito Israel Domingues me convidou para poder também ajudar ali na secretaria, né, da mulher recém-criada, mulher, direitos humanos. Então estamos ali, né? O Israel é uma pessoa de visão, uma experiência que o padre tem no campo político, né? Não poderia deixar de ter pelo menos uma tentativa de que o senhor prestasse seu serviço, seu conhecimento, sua experiência também pela prefeitura. É isso, dentro da sua experiência em âmbito estadual, não só municipal como estadual também, isso pesou, padre? É justamente por conta do conhecimento de políticas públicas, né? Você, quando é deputado, você tem contato com inúmeras prefeituras. Você conhece inúmeros municípios e sabe o que dá certo e o que não deu certo. Você conhece, né, as políticas de sucesso, né? E aí realmente esses exemplos podem somar. Pinda hoje está com uma política antirracista, né? E está bem dentro da nossa secretaria, uma política também, né, para dar realmente acessibilidade, para se tornar uma cidade não somente antirracista, mas uma cidade acessível. Então tem se desenvolvido muito essas políticas lá em Pindamonhangaba, né? E de fato, como você disse, o Israel é um sonhador, trabalhador. Cada hora ele está propondo alguma coisa nova, diferente. Então Pinda vive um momento muito bom. Bom, apresentando o atual do padre Afonso, a sua vinda aqui para falar um pouquinho sobre a política taubatiana, já que o seu nome foi lembrado numa recente pesquisa aqui na cidade de Taubaté, o seu nome foi lembrado. Isso significa dizer que poderemos ter no futuro a sua volta à política da cidade? Eu nunca saí, né, Pedro? Eu nunca saí. Eu acho que política é exatamente isso. Política é a sua participação efetiva nos problemas, nas dificuldades, nas discussões. Então eu sempre, Taubaté é a minha base. Taubaté é onde realmente eu devo muito politicamente, construir muito politicamente. Semana passada, por exemplo, eu estive no AME para uma visita. Nós conseguimos
nominar o AME, né, com o nome do Dom Antônio Afonso de Miranda, né, o nosso bispo, que foi bispo na diocese por tanto tempo. E aí eu fui lá para discutir essa questão da nominação, placa, etc. E fui dar uma andada por todo o AME, conversando com as pessoas, vendo o contentamento das pessoas, a forma com que as pessoas têm sido acolhidas. São mais de 22 mil atendimentos mês. O AME será Dom Antônio Afonso de Miranda? Sim, Dom Antônio Afonso de Miranda. Vai ser o nome? Sim, vai ser o nome. A placa já está sendo confeccionada para ser colocada, né? Acho que isso não foi noticiado. Não, acho que é importante a gente... Acho que foi a primeira. É a primeira, que é a 99 aqui, né? Que o AME terá o nome de Dom Antônio Afonso de Miranda, que é foi uma pessoa extraordinária, ajudou tantas e tantas pessoas aqui em Taubaté. Dom Afonso, na verdade, viveu quase 102 anos. Exatamente. Mais de 102 anos. Foi o bispo... E é o tipo daquelas pessoas que parece que não morre mesmo. Parece que está lá ainda na cidadezinha. O Dom Antônio foi o bispo que me ordenou sacerdote há 35 anos atrás. Né? Que maravilha. Então, realmente... Ao lado do padre Fred e do padre Zé Maria. Padre Fred e Padre Zé Maria. Padre Fred e Zé Maria. Não ordenamos juntos, mas da mesma turma. Da mesma turma. E eu tive o prazer de ser amigo de vocês, jovens. Jovens. O Zé Maria tinha até um programa aqui, né? Tinha, ele fazia um programa comigo aqui, corintiano doente. É verdade. Corintiano. Depois foi lá para o Amazonas. Nem tudo é perfeito, né, Pedro? Mas na verdade, a alegria de ver realmente o AME desta forma. Olhando, são mais de 22 mil atendimentos mês. E aí você olha para trás e diz, só por isso valeu a pena. Só por isso valeu a pena toda a luta, todo o desgaste, todo o conflito que às vezes tudo isso gera. Valeu as idas e vindas inúmeras vezes na Secretaria de Estado da Saúde, né? Valeu as cobranças na Assembleia Legislativa. Triste quando a gente olha um hospital regional que sustentou e sustenta a saúde regional do Vale do Paraíba, precisando de recursos para reforma, para ampliação. Né? Esses dias atrás eu estive lá, 22 pacientes aguardando um leito de UTI. Né? Para familiares que têm que recorrer, por exemplo, à justiça através da Defensoria Pública para ver se consegue um leito de UTI. É absurdo um negócio desse. Então, é óbvio que a gente tem mais 2 hospitais regionais, um em São José dos Campos, um em Caraguatatuba, e precisa redistribuir, né, esses pacientes para que não sufoque, como tem sufocado o Hospital Regional de Taubaté. Mas ele precisa urgentemente de ampliação. Foi o que eu falei durante toda a campanha. Se você não aumenta o recurso, a oferta de serviço, você vai formando fila. Agora, formar fila de pacientes precisando de UTI, isso é absurdo, né? Isso é anti-humano, isso é um crime. Então, a gente nunca saiu da política porque são assuntos que a gente conversa e busca saída. Eu tive recentemente lá com o vice-governador, que é meu amigo, lá o Felício, né? Exatamente levei esse problema para ele, o Felício. As notícias que eu tenho é que existe vagas nos hospitais, nos outros hospitais regionais, e o Hospital de Taubaté está saturado. Tem que fazer uma redistribuição melhor disso. E você daqui, você conhece um pouco, né, essa realidade da região. Então, isso para justificar dizendo que a gente nunca acaba dizendo, olha, não tem mais nada com isso, não é problema meu, é problema meu, e a gente acaba se envolvendo. Neste momento, nós vamos com o intervalo da 99, continuamos aqui com a nossa entrevista pela rede social. E esse espaço, né, em que nós estaremos na rede social, você vai acompanhar, vamos repercutir no jornal Acontece com Marcelo Pacífico à noite. Voltamos daqui a pouquinho pela emissora, pela 99, e em seguida mantemos a entrevista na rede social. Estamos recebendo aqui o padre Afonso Lobato. Bruno Lemes. Padre, o senhor, ainda falando dessa questão do AME, que foi uma luta muito grande, que foi muito desgastante, foi muitas situações trabalhadas junto ao governo do Estado. O senhor acha que esse desgaste poderia ter sido um pouco menor, porque passou por 2 gestões municipais a justa efetivação do AME? Como o senhor vê todo esse contexto para ele funcionar, sendo que era um projeto lá de trás? A demora foi responsabilidade dos prefeitos? O grande problema é essa confusão política.
esse conflito político. Na verdade, um não quer dar o braço a torcer para o outro. Então, isso dificulta muito. Inicialmente, o AME, nós sentamos à mesa com o secretário, então, Dr. Barradas, e delineamos o AME. Eu presidi uma frente parlamentar de defesa dos municípios do Vale, e nós, então, junto com o secretário, estabelecemos Lorena, Taubaté, Caraguatatuba e São José dos Campos. Então saiu São José, saiu Caraguá, Lorena teve um problema seríssimo na Santa Casa também, que o Barradas tinha assumido que seria ao lado da Santa Casa, mas para a Santa Casa gerir, mas depois tinha que ter licitação. O Barradas não se atentou para isso. Quando o Davi Uípe assumiu, ele disse, não pode ser assim, eu não posso tratar, eu estou cometendo improbidade administrativa, nós vamos ter que licitar. E aí que gerou um conflito, porque o terreno era da Santa Casa, tinha um acordo. Então isso atrasou. O AME também, Lorena. E Taubaté, inicialmente, o Pedro Henrique era secretário de saúde no governo Peixoto. O Pedro Henrique acabou criando uma confusão, dizendo, nós não queremos o AME, porque o AME só vai dar o diagnóstico. Pra cá. É isso, o AME só vai dar o diagnóstico e nós não sabemos onde curar, não sabemos onde. Só que o AME aqui é um AME mais. Ele faz cirurgias de varize, catarata, hérnia. É um hospital dia, é um hospital que nós temos ali. Então, não tinha essa visão e talvez essa compreensão dificultou. Então, isso foi idas e vindas. Aí, quando assumiu o Ortiz Júnior, o prefeito Ortiz Júnior, ele assumiu isso, não, vamos trazer o AME. E aí o Alckmin já tinha desistido do AME aqui, já tinha desistido. Precisou, numa reunião no Palácio com os prefeitos, quando o governador Alckmin saiu para poder atender um telefone, o Júnior deu um sinal para mim, nós dois saímos e pegamos o Alckmin no corredor, na volta do telefone, e pressionamos o Alckmin de todo jeito para que ele assumisse novamente a vinda do AME para cá. E aí a novela de começar a construção, depois a empresa que começou parou, e aí vai todo o problema. E quando eu assumi os 6 meses, era a questão do chiller, não tinha o equipamento para a questão do centro cirúrgico. Então, foi muitas idas e vindas. Mas se os políticos tivessem, de fato, convergendo mais sobre o objetivo, porque aí cada um quer ser o pai da criança, cada um quer, e aí vai dificultando um pouco a história. Falta um pouco, de fato, nesse sentido, convergir para o bem comum, para o bem da população. Quando se converge para o bem da população, se senta e se conversa e busca o caminho. Ganha o povo está feliz, os políticos também acabam levando aí o crédito. Mas é isso, chegar a isso é maturidade política, tem guerra política, né? Pois é. Padre, agora ainda na área de saúde, nós vivemos uma crise na cidade de Taubaté com respeito à saúde, em matéria de repasse de verbas. Hoje tem até manifestação de médicos e estudantes na porta do Agamute. Ontem mesmo estava falando aqui, eu fui um daqueles, se não fui muito preocupado quando o Agamute, na época, o hospital universitário, ele é braço do hospital regional, ele foi reformado pelo Estado, ele recebeu o aporte do Estado, ele estava sendo bancado pelo Estado, e aí houve uma movimentação política para se ter um hospital em Taubaté para atender o taubatiano. Estamos de volta pela 99 FM, eu só vou concluir a pergunta daqui a pouco, as estradas com Marcelo. Eu estava falando aqui do Agamute, que pertenceu ao Estado, foi reformado pelo Estado, equipado pelo Estado. Quando ele estava a mil maravilhas no Estado, Taubaté lutou para que ele voltasse para Taubaté e se tornasse o Agamute, dizendo que seria um hospital para atender os taubatianos. Resultado, hoje ele continua atendendo pacientes de todos os locais, de todas as cidades do Vale do Paraíba, e a prefeitura é quem paga, não é mais o Estado, né? É a prefeitura que paga. E temos crise no Agamute. Como é que define uma situação como essa? Na época eu fiquei muito preocupado com isso e acabou acontecendo, padre. É porque, na verdade, falta um pouco de compreensão do todo. O político, o que o político quer? O político quer voto. Ele pega uma bandeira e acha que aquela bandeira é a última bolacha do pacote. Ele diz, com essa bandeira aqui eu garanto a minha reeleição, etc, etc. O que aconteceu? É óbvio que Taubaté precisa ampliar o número de leitos.
Taubaté tem serviços urgentes e necessários que não dão conta. Então precisa ampliar o número de leitos, o número de outros serviços, né? Mas se você tem um Estado que já está cuidando disso, vamos buscar em outro lugar. Aí você amplia. O que fizeram? Trocaram 6 por meia dúzia. E ainda pagando a conta. Eu estive há um mês e pouquinho para dar unção a um doente na UTI do hospital do Agamute. Quando eu vou à UTI, eu chego lá, a UTI está desativada. E eu não tinha consciência disso. Porque diz que os leitos seriam leitos de retaguarda. Lembram disso? Retaguarda para os pacientes que estavam nas UPAs, no pronto-socorro, enfim. O que fizeram? Tinham 10 leitos de UTI. Eles, na verdade, desativaram aqueles 10 leitos de UTI e ficaram os 10 leitos de retaguarda. Quer dizer, não aumentou, não ampliou o leito. Na verdade, tinha que ter 20 leitos. Continuar aqueles 10 leitos que estavam na UTI antiga do Amude, mais os 10 leitos de retaguarda. Aí sim, nós havíamos ampliado o número de leitos. Só tem os 10 leitos lá. Os 10 leitos, né, melhor equipados, com equipamentos novos, etc., mas fechou a outra. Então você vai assim vendendo uma coisa que, na verdade, quem não entende não sabe como é que funciona. É verdade, nós precisamos ampliar. Tá bom, precisamos ampliar. Então nós vamos ter que ter um outro espaço, um outro hospital, que é de doer no coração quando a gente vê a situação do São Lucas, acho empenho para resolver, ampliava ali, em outro lugar, mas o Estado manteve. E custou muito caro para a Prefeitura. O que a Prefeitura hoje paga na Agamute, o que ela tem de atendimento é desproporcional. Hoje, na atualidade, eu não sei quanto é, mas já houve momentos em que era irrisório a quantidade de atendimento pelo que a Prefeitura, o aporte financeiro que a Prefeitura fazia. E a Prefeitura pagando a conta. Pagando a conta. Certo, e aí o Estado já estava assumindo isso, porque o município não pode dizer, olha, esse aqui é o hospital municipal e não atende ninguém. O SUS é porta aberta. O SUS se atende, você vai lá em Fortaleza, você está na praia em Fortaleza, passou mal, você vai em qualquer pronto-socorro, qualquer hospital. O SUS é porta aberta, você não pode dizer, olha, nós não vamos atender ninguém de outro lugar. Quantos telefonemas eu recebia de pessoas dizendo assim, Padre Afonso, por que não pega o hospital de Taubaté? Tem que atender Redenção, Lagoinha, Natividade. Você acha que Redenção da Serra, Lagoinha, Natividade, esses municípios pequenos, tem condições de manter um hospital? Não tem. No máximo ele atende a atenção básica. No máximo ele tem uma UPA. E ele tem que os serviços de alta complexidade, de média complexidade, eles têm que estar centralizados, né, numa cidade maior para poder atender aquela micro-região, para poder dar realmente o atendimento digno àquelas pessoas. E não existe hospital de porta fechada para outro munícipe. Mas é preciso, de fato, aprender com isso e retomar essa discussão. Não é? E precisamos, urgentemente, ampliar o número de leitos, o número de serviços. Só faz isso quando haver um aporte financeiro maior. O SUS está subfinanciado, está sendo rediscutido agora, né, o financiamento do SUS, mas precisa realmente ter mais dinheiro. Tendo mais, é óbvio, Pedro, Bruno, você tem mais dinheiro, você compra mais serviço. Se você tem menos dinheiro, não tem serviço. E aí vai formando as filas. Daí você coloca o CROSS, coloca a rede Hebe Camargo, onde se viu um paciente oncológico esperar na fila 60, 90 dias ou mais. Conforme o tipo de câncer, ele não pode esperar 2 dias, uma semana. Aí realmente a situação dele pode se tornar irreversível. Quantos pacientes eu estava acompanhando que morreram porque o atendimento demorou para iniciar? Então é isso que os políticos têm que se unir e entender. Mas infelizmente a região hoje não tem um deputado que conheça a região, que conheça essa situação e que brigue por isso. Porque a comunidade Vale Paraibana votou em deputados que defendia ideologicamente ideias e esqueceu da realidade. Então, preciso botar o pé no chão, avaliar essa situação, porque realmente fica muito difícil. E aí é fila, aí não tem dinheiro para pagar a conta. Embora essa questão da saúde precisa rever o orçamento, ver que orçamento nós temos para a saúde. É orçamento carimbado. Você tem verba do Ministério da Saúde, verba do Estado. Pois é, nós temos alguns problemas sérios aqui em Taubaté quanto a repasse de verbas para a Prefeitura. Eu estava comentando aqui, né, Bruno, a queda da arrecadação de Taubaté
mostra a falta de previsibilidade por parte da prefeitura. Se você tem 1 bilhão e 500 milhões de reais para você receber no ano e você recebe apenas 750 milhões, ou seja, 50% disso, na verdade o seu custo, o seu balancete daquilo que você vai investir na cidade não é em cima de 750, é em cima de mais de 1 milhão. 1 milhão e 200. Aí falta o dinheiro, acontece o que está acontecendo em Taubaté. É por aí, na verdade... Ou é mais complicado nesse simplismo? Você tem a LDO. Você tem a LDO que você manda, o prefeito manda para a Câmara avalia. Mas aí em cima de que ele faz baseado no orçamento passado. Aí temos a previsão de que vai ser... Aí não vem esse dinheiro. Essa é uma previsão e depois, no final do ano, se vota a LO, a Lei Orçamentária. Mas por aí precisa a atenção do governante e perceber se houve ou se está havendo queda na arrecadação, ele tem que readequar o orçamento. Tem que mexer. Tem que mexer, porque eu não posso deixar faltar em alguns serviços essenciais. Saúde é prioridade. Saúde é prioridade. Saúde, educação, se você deixar faltar, por exemplo, merenda para as crianças. Até amanhã eu vou ter uma conversa com o doutor Isael, exatamente pensando nas crianças de um conjunto habitacional Bem Viver. Né? Então, exatamente isso, você tem que ter esse ajuste. Eu não sei como é que está sendo olhado isso, né? Porque o dinheiro da saúde não pode faltar. O salário, né, do médico, né, do enfermeiro, dos profissionais da saúde não pode faltar. Remédio não pode faltar. O atendimento não pode faltar. São vidas humanas. Então, aí que está a inteligência e a sensibilidade do governante para ver o que ele tem que fazer na hora que tem um problema. É o que a gente faz na casa da gente. Bruno? Padre, a respeito do contexto político da cidade, diante dessa situação atual que o município vive, dos desafios, dos problemas da prefeitura, como que o senhor imagina que está se desenhando o cenário político da cidade visando as eleições do ano que vem? Eleição é sempre um tempo de rever muita coisa, né? Pena que a coisa vai para a paixão, para a raiva, para o ódio, para a ideologia e esquece realmente as verdadeiras causas dos problemas. Não é? Eu acho que nós temos nomes importantes no cenário político de Taubaté e que estão conversando. Eu mesmo conversei com quase todos, exceto ainda o ex-prefeito Ortiz Júnior, né? Mas já acenamos uma conversa aí, mas ela não aconteceu. Mas eu estou conversando com todo mundo. É importante conversar e ouvir a todos. Né? Todo mundo tem a sua proposta, etc. e tal. A ideia pode ser muito boa, mas ela tem que ser também viável. Ela tem que ser execuível. Não é? Não adianta ter ideias muito boas, porque todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem um projeto. Né? Mas quando essa ideia não veste, né? Não, naquela situação, é uma coisa você ter um pé de 42 querem colocar no sapato de 38, não cabe. Pelas conversas até aqui, o seu nome pode surgir como candidato a prefeito ou a vice-prefeito? É óbvio, é óbvio. A prefeito? Tanto a prefeito como a vice-prefeito. Conforme o tema a ser discutido, conforme a situação a ser discutida, conforme o projeto de cidade a ser discutido, conforme as propostas para resolver os gargalos que nós temos e sempre tivemos. Agora, não é algo que está acontecendo padre, aqui. Tem problemas que Taubaté tem hoje e que não é de agora, ele vem se desenhando. Então, padre, em cima disso, o senhor trabalhou junto ao ex-prefeito, aliás, o senhor trabalhou com o Roberto Peixoto no sentido político falando, não no sentido operacional, mas trabalhou com o Roberto Peixoto sendo prefeito, com o Salvador, com o Júnior Ortiz e com o Saldi, inclusive ocupando pasta no governo do Saldi, né? O senhor acha que Taubaté tem que ser para frente, tem que parar de esses nomes que apareceram voltarem, e Taubaté tem que pensar realmente num novo nome? Qual é a sua visão? Eu, na verdade, fui convidado para participar do governo Saldi. Eu quero muito bem o Saldi como pessoa. O Saldi é extraordinário, ser humano fora de série, né? Mas acho que Saldi falta um projeto para ele, projeto de grupo, né? Fui convidado, mas aí a Secretaria do Governo estava esvaziada, né? E o meu tempo ali era um tempo pequeno, porque logo eu tinha que sair para ser candidato a deputado federal. Eu sonhei, acho que o Vale precisa de um federal, nós precisamos desse recurso
que o recurso está onde? Brasília. É lá que se busca dinheiro para fazer aquilo que precisa ser no município. Então eu sinto o seguinte, que essa guerra está fazendo mal realmente para Taubaté. Taubaté está ficando para trás. Pegue 2 modelos que nós temos. Pegue São José dos Campos e pegue Pindamonhangaba. Hoje eu tenho uma visão de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é uma cidade que está para frente. Você tem políticas públicas em Pindamonhangaba que você diz assim, poxa vida, que sonho isso para toda a cidade. Né? Como eu estava dizendo, buscar a questão da acessibilidade, a preocupação que o poder público tem com essa questão da acessibilidade. Ele não precisa ficar sendo cobrado, embora o Ministério Público cobre, e às vezes cobra de maneira exagerada também, o Ministério Público cobre, e está no papel dele, né? Mas você vê a preocupação da própria administração, do executivo, dizer, nós queremos uma cidade acessível. E tudo que você vai fazer, aquilo está. Eu participei, por exemplo, de um curso que um Bambambam de São Paulo veio dar aqui, sobre acessibilidade. Sobre acessibilidade, 2 dias inteiros sobre acessibilidade. Como é que se constrói um banheiro, como é que se constrói, como é que é a escada, o que é realmente acessibilidade. Eu fiquei 2 dias fazendo esse curso. Que maneira interessante. Primeira coisa que você chega, eu olhei na igreja e falei, nossa, quanta coisa errada tem aqui. Né? Por quê? Porque essas pessoas são invisíveis. Essas pessoas não contam. Essas pessoas, na verdade, acabam ficando dentro de casa e nós temos aqui em Taubaté problemas seríssimos com essa questão de calçadas. Se fala, né? E aí devagarzinho vai colocando o problema. Então eu acho que agora é o momento, nas eleições, das pessoas realmente pegar os problemas que nós temos, e eu vejo aqui um problema não muito difícil, vai ter que buscar dinheiro para isso, é a questão da saúde. Eu sempre dediquei a minha vida por essa questão, eu acho que, na verdade, aí tem gargalos que poderiam ser resolvidos se tivesse o mínimo de conhecimento de uma realidade e empenho para se resolver. Muito obrigado pela presença. Passou depressa o tempo, né? Temos muito mais para conversar. Obrigado pela presença, viu, padre? Eu agradeço a você, agradeço ao Bruno, espero ter respondido as perguntas e se de fato ficou alguma coisa, é só encaminhar que a gente responde ou numa outra hora volta aqui, né, Marcelo? Para bater um papo com vocês. É um prazer. Que Deus abençoe muito a vocês. Sua também, viu? Deus abençoe muito a vida de todos. Obrigado. Padre Afonso Lobato. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.